Irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de YouTube, série de ministração da Palavra de Deus, amém? É com grande alegria que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Esse dia eu estava até pesquisar, veio o tema, né? E ali eu falei, meu Deus, eu creio que não é muito assim ministrado a respeito desse capítulo, né? Mas ele faz a ligação dos dois, tanto de um livro quanto para o outro. Mas o tema é muito forte, é o que no meio cristão temos presenciado e vivenciado, e que tem que vigiar muito, para que não suceda coisa pior. Amém? Estarei fazendo uma breve oração para estar dando introdução na palavra do Senhor e ministrar na direção do Espírito Santo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai poderoso, Pai santo, Pai querido, Pai amado, apresento minha vida em tuas mãos. Use-me, Senhor, conforme a tua vontade, como um vaso teu, como instrumento em tuas mãos, ó Pai, poderosamente para a tua glória, Senhor. Que diminua tu cresça, Pai santo, Pai querido, Pai amado, peço-te, Senhor, se faça presente, Pai, neste lugar. Eu peço, Senhor, ó Pai, repreenda todo embaraço, situação e impedimento, Pai, visita a casa do ouvinte, visita a casa de cada um, Senhor. Eu creio que esse vídeo vai chegar aos 4 cantos da terra. Senhor Deus eterno, Pai, aleluia. Senhor, que nada impeça de gravar esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a ver a palavra do Senhor. Vai ser em 2 livros. Primeiro, no livro de Provérbios. Onde vai dizer, no livro de Provérbios, capítulo 16, no verso 18. Que vai nos dizer da seguinte maneira: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. O outro livro que eu convido os irmãos a abrir é lá no livro do profeta. São 2 que falam mesmo, né? Lá no livro para meditação, Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 17, que vai ligar lá no livro também do profeta Ezequiel, no seu capítulo 28. Lá no capítulo 28. Que vai nos dizer assim, da seguinte maneira. Vamos lá pro vamos ler o capítulo 14 de Isaías, verso 3. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso, suprimento das angústias e da dura servidão que foi imposta, você proferirá essa sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes. Com ira dominava as nações, com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa, está sossegada, todos dão um grito de alegria. Até os cipestres se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro. Quando você chegar por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar de seus tronos todos os reis das nações. Todos eles começam a falar e se dirigem a você dizendo: então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são sua coberta. Do 12, eu li do 3 ao 11, do verso 12 ao 22, vai referenciar também para Ezequiel 28, as duas mesmas histórias. Vai falar sobre
né, da Babilônia, da queda, e vai falar do rei de Tiro, mas também vai referenciar ao inimigo das nossas almas, ao próprio Satanás. Por isso que é uma palavra assim, é uma ministração profunda do que pode acontecer se a pessoa não se humilhar diante de Deus, se a pessoa ficar uma vida de pecado. Isso é para qualquer pessoa, quer seja dentro da casa do Senhor ou quem já está fora, que já está, né, que não conhece a palavra e muitas vezes ouve a palavra, mas não deixa entrar por causa do orgulho. As Escrituras vai dizer que o Deus deste século, quem? Satanás, cegou o entendimento dos homens, para que não venha ao conhecimento do Evangelho da glória e lhe resplandece a glória de Cristo nos corações para a libertação. Mas vamos ler aqui no capítulo 28, é muito profundo. Preste muita atenção, porque essa palavra não só corta para quem ministra, mas para quem é ouvinte da palavra do Senhor. Amém? Que vai dizer assim o título, profecia contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, quem é? Ezequiel, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva, e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem, e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou, Raman, Decanta, Lamanevisnácia, alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta. No coração dos mares, será que você ainda vai dizer que é Deus? Quando estiver diante daquele que o matará, pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus. Quando estiver nas mãos daquele que o matarão, você terá uma morte horrível nas mãos do estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor Deus. O Senhor, na sua palavra, a Provérbios, vai dizer, né? Outra palavra vai dizer que o orgulho precede a queda. Uma pessoa que não se humilha, não tem humildade no coração, é uma pessoa cheia de orgulho, soberba. As Escrituras vai dizer que Deus, ele abate o soberbo, dá graça humilde. Lá no Cântico de Ana vai dizer isso, que Deus, ele abate e também exalta. No livro de 1 Samuel capítulo 2, o Cântico de Ana vai dizer isso. E hoje em dia, desde o princípio da criação, desde todas as coisas, o ser humano tem algo que precisa ser quebrado. Por isso que a vida com Deus é constante, em humilhação aos pés do Senhor Jesus. Se humilhar aos pés do Senhor Jesus. E pedir humildade, porque Jesus, ele é manso de coração. E aqui nessa profecia contra o rei de Tiro, esse rei, ele era poderoso, segundo a história. Então, ele estava se exaltando, ele estava se achando que era Deus, mas não era, era apenas um homem, era apenas uma criatura. E hoje em dia, meu Deus, é profunda a palavra do Senhor. E hoje em dia tem muitas pessoas em todas as eras, todas as gerações, que se não vigiar e deixar o orgulho entrar no coração, a pessoa cai. A queda é grande, por isso que tem que estar pedindo a Deus, Senhor, que diminua eu e tu cresça, Deus. Porque o orgulho leva a pessoa, se a pessoa for uma pessoa muito orgulhosa, ela pode fazer coisas terríveis se deixar o orgulho entrar no coração.
coisas terríveis, e existem muitos dentro da casa de Deus. Por isso que a diferença entre o trigo e o joio. Há muitos que precisam se humilhar debaixo da potente mão de Deus, se humilhar, se arrepender, rasgar o coração, deixar Deus, o Espírito Santo, tirar aquilo que não provém de Deus dentro da pessoa. Eu digo isso porque antes de voltar para os caminhos do Senhor, eu tinha alguns sonhos, aos quais Deus, Ele frustrou esses meus sonhos. Um deles, eu queria, diante de Deus, eu vou falar isso, não vou mentir também aqui do ouvinte. Quem nunca quis ter um belo corpo, fisiculturista, era um dos sonhos. Deus quebrou isso. Deus, ele quebra o vaso, porque Ele sabe que vai, para não perder a tua alma, Deus frustra os teus sonhos, para que os sonhos de Deus se cumpram na tua vida, os propósitos de Deus na tua vida. Então é isso que Deus faz com quem é servo dele, que se afastou, mas Deus permite algo para poder voltar. E hoje em dia, como estou na posição que Deus quis, firme na presença de Deus, hoje entendo que Deus, tudo que aconteceu comigo foi a permissão de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam do segundo o seu propósito. É melhor obedecer do que sacrificar. O que eu estava fazendo era sacrificando. Outra coisa mais, que eu não vou entrar nesse assunto agora, que é outra ministração, que o Senhor Deus vai dar direção. E na coisa mais assim que eu referenciar, não é melhor nem referenciar essa parte no vídeo. Mas tem outra coisa mais profunda, que não convém falar, mas enfim. E aquele rei, ele estava se exaltando, e daí veio a profecia. Porém, a outra lamentação, Ramande canta, lamantevinácia, Riminianda canta, labastiviande canta. E veio outra palavra do Senhor para o mesmo rei, porém, vai referenciar algo lá na eternidade, antes de mim e você, cara, de qualquer coisa existir nessa terra, qualquer coisa física que nós, palpável, que nós vislumbramos, nós vemos com nossos olhos, o visível. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e Tigre. Assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Rabashna Gastovinácia, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra e eu coloquei diante dos seus para que contemple. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, Ramastagaste, você profanou seus santuários. Por isso eu fiz sair do meio de ti um fogo que o consumiu e eu reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que o contemplam, todos que conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Isso foi a respeito do rei de Tiro, mas isso tem uma profundidade lá na eternidade. Jesus diz para os discípulos: eu via Satanás cair como um relâmpago.
na direção do Senhor, do Espírito Santo, para ministração. A história da existência de todas as coisas vai muito além daquilo que nós vemos, vai muito além da compreensão humana. Antes de nós existir, os anjos caídos, que são demônios, eles eram anjos que serviam diante de Deus, que adoravam a Deus 24 horas, que viam a face do Criador. Porém, um deixou a iniquidade entrar no coração, o orgulho, a soberba. Satanás deixou isso entrar no coração dele, qual arrastou terça parte dos anjos, a qual Deus expulsou Satanás, a terça parte dos anjos do céu, para que o caos não fosse instalado nos céus. E eles foram condenados ao fogo eterno, à escuridão, porque se rebelaram contra o Criador. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele criou todas as coisas para o louvor e a glória dEle, de Deus. O próprio Deus criou tudo para Ele. Porém, quando isso aconteceu, eu imagino, eu não estava lá, mas eu imagino o castelo, que houve um silêncio no céu. E o Senhor começou, criou a humanidade, foi criando, as galáxias, tudo, do sistema solar, foi criando todas as coisas, criou o planeta, que era a forma de ser vazia. Haja luz, e ali foi Gênesis, foi criando a baixa que dava vazia, aleluia. Colocou Adão e Eva no jardim, criou ali e deu ordem: não comerás da árvore do conhecimento, porque o dia que comeres, morrerá. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, o que aconteceu, eu imagino que foi falta de comunicação, aquele jeito do Éden. Porque Adão deveria ter falado: não coma, mas daí Eva foi lá, fruto, e aconteceu de lá para cá. Vem vindo gerações, Deus levantou servos e profetas acerca para falar da era vindoura, do que viria, do que está aproximando sobre a terra. Porque Deus, Ele todo momento dá oportunidade. Porque o plano da salvação fora profetizado por Isaías, lá no capítulo 9. Capítulo 53 vai falar do que Cristo sofreria. O Messias que veio em forma humana, encarnado, que teve ministério, sofreu, padeceu, foi morto, sepultado, mas que ressuscitou, subiu ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu. E este Jesus está voltando e está às portas. Por isso que o maior perigo do ser humano, tem que tomar cuidado, é o orgulho. O orgulho, ele precede a queda. O orgulho, existe muitas pessoas na face da terra que quanto mais tem, mais quer. Se necessário for, pisoteia, humilha, até, se possível, maquina até o mal. Sendo que o livro de Provérbios, seu capítulo 6, Deus vai falar sobre isto. Pessoas que maquinam os mal no coração, perversidade no coração. Deus, Ele sonda mentes e corações. Deus também esquadrinha todas as entranhas. Deus, Ele visita cada ser humano e prova os corações, pesa na balança. Porque o dia do juízo, lá no Apocalipse capítulo 20, todos compareceremos diante do trono do Todo-Poderoso. Não vai ter ninguém se esconder debaixo de cama, debaixo de mesa, de esconder atrás do arbusto, atrás da árvore, não. Os céus e a terra vai sumir. E todos, pequenos e grandes, ricos e poderosos, estarão, assim, estaremos todos diante de Deus, o trono. O negócio é muito sério, até os anjos caídos vão comparecer. Porque as Escrituras vai dizer que existem anjos que estão acorrentados para o dia do juízo. Por isso, caro ouvinte, se humilhe, aceite Jesus, arrependa os pecados,
Porque Deus, ele abate o orgulho. E também para quem está dentro da casa do Senhor, está vendo esse vídeo, caro líder, né, ou liderança, ore ao Senhor, fale para o Senhor Deus o que precisa ser mudado, tirado do coração. Porque o orgulho é um mal, a qual quando brota no coração do ser humano, se não for tratado, a ruína, a queda vai ser grande. Existem muitas pessoas, muitos milionários. Eu tenho certeza que pessoas que moram embaixo de ponte teve do bom, do melhor, mas não vigiou. E a queda foi grande, e está onde está. É que o rei Nabucodonosor, temos um exemplo descrito nas Escrituras. Havia ministrado um tempo atrás, eu vou colocar na íntegra, eu preciso editar. Daniel capítulo 4 vai falar sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve, que viu a árvore se estendendo até a mais altos céus, e toda a terra vista, era tudo. E ali Daniel deu ordenação. Daniel, na direção do Senhor, diz, né? Fala assim, da seguinte maneira. Lá no verso 27, Daniel dá um conselho para Nabucodonosor. E na direção do Senhor, o conselho que estou te dando, né? Da direção que lhe dou, assim como Daniel dando na direção do Senhor, sobre o Espírito Santo. Verso 27, capítulo 4, Daniel. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. O Senhor, ele está dando oportunidade para muitos no dia de hoje. Muitos, para que se arrependam dos maus caminhos, para que aceite a Cristo, para que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. E vão mais fundo. O livro de Tiago também vai dizer isso também. Capítulo 4, verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e humilhar. Aliás, purificar, irmãos, os pecadores. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Deixa eu sair um pouquinho do vídeo. Purificai. O livro de... Tiago. Isso, Tiago 4 ainda. Portanto, verso 7, sujeite-se a Deus, mas resistem ao diabo. Vou voltar um pouco, ó. No verso 6, ele nos dá cada vez mais graça. Por diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não seja soberbo orgulhoso, porque Deus, ele resiste. Continuando o verso. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resiste ao diabo e fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e vos exaltará. Aqui diz para se humilhar, exaltar em questão de humildade. Por isso, não seja soberbo e orgulhoso, qualquer que seja a sua etnia ou crença, qualquer que seja. Aleluia, humilhe-se diante de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas, quando vai falar da palavra de Deus, vai achar que está lá, já vai o crente, evangelho, não quero ver. Ei, eu não estou para pregar religião. Não estou para falar de evangelho, católico, de espírito, não. O negócio é palavra de Deus, porque a palavra de Deus é antes de todas essas crenças e cultura. Pode pesquisar na Bíblia, não vai falar em momento algum nome de denominação, porque nome de denominação não vai salvar. O que vai salvar é falar de Jesus, a salvação em Cristo. Mas diante dessa ministração, dessa palavra, caro ouvinte,
pense bem, este ano de 2025 é ano de reflexão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã Deus pertence, o livro de Jó diz, Deus sabe todas as coisas. E as coisas que estão acontecendo na terra estão apontando para o fim. E uma coisa que temos como exemplo é essa questão de que os anjos caídos, eles não têm mais oportunidade. Eles sabiam, eu imagino, fico imaginando quando, essa terça parte que se oh Jesus, como posso dizer? Que eles preferiram, é como se virar as costas para o Criador. E preferiram a seguir a Satanás, a terça parte dos anjos caídos. Isso aí virou rebelião. O pecado da rebelião é igual ao pecado de feitiçaria diante de Deus. E Deus, Ele abomina a rebelião, abomina a idolatria, abomina até o pecado, a iniquidade. Muitos hoje em dia falam com boca cheia, Deus é amor. Deus é amor, mas estão esquecendo que Deus também é santo, Ele é justiça. Muitos que ministram a palavra, o Senhor quer ministrar palavras que massageiam o ego, estão esquecendo de falar da verdade, do evangelho que confronta. Se tu não ler a palavra e não se sentir confrontado, tem coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela serve para correção, para repreensão, edificação, exortação. Por isso, o intuito nesse vídeo é: não se orgulhe, não deixe o orgulho entrar no coração. Não seja orgulhoso, orgulhosa. Cuidado com o pecado do orgulho, da rebelião. Porque um combina, um junta com o outro. E quando o coração fica endurecido, é só Deus. Eu vou abrir um parênteses, questão do meu testemunho. Está na íntegra. Na direção, às vezes acontece de se ministrar um pouco, mas eu era uma pessoa que eu antes voltava para os caminhos, por causa de questão de pecado, por isso que é um perigo, a pessoa conhecendo a verdade, existe muitos que se afastaram e conhecem a verdade, deixaram o pecado ser amante da própria vida do que o próprio Senhor Jesus, seu Senhor Jesus dessa pessoa. Por isso, e uma coisa de experiência própria, não deixe de ler a palavra de Deus. Porque eu já ouvi numa ministração, se você estiver deixando de ler a palavra de Deus, tem coisa errada, porque tem pecado. E experiência própria, eu lembro de não dar para os caminhos do Senhor. O não ler a palavra, você morre espiritualmente, você adormece. Você tem que ler, meditar, ouvir a palavra, ler, sempre está lendo. Se deixar de ler, já aconteceu comigo uns tempos atrás, recentemente. Se deixar de ler ou orar, passa até mal. Porque o alimento da vida espiritual do ser humano, vida com Deus, é a palavra de Deus. Porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, caro ouvinte, ouça o conselho que lhe dou. Abandone os seus pecados. Porque pode ser tarde. Você que não aceitou a Cristo, aceite a Cristo. Isso, aceite a Cristo. Amém? Porque se morrer sem salvação é triste. Porque se os anjos caídos, que são os demônios, já estão condenados, imagina a alma que morre sem salvação. A oportunidade de Deus, Ele está dando para todos os seres humanos que estão vivos. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto se está vivo, há esperança. Porque se fechar os olhos nessa terra e sem salvação é triste.
É muito triste. Vou compartilhar algo espiritual para quem tem ouvidos do Espírito Santo, diz as igrejas. Muito raro de compartilhar isso. Mas em espírito, a palavra de Deus é clara também. Jeremias 33, clama a mim. Deus, Ele mostra. Eu tive uma experiência tempo atrás e é um negócio inexplicável. O lago de fogo, eu contemplava, é algo assim, eu ainda não tenho o dom de desenhar, mas Deus vai me dar graça. E eu falando aqui agora é como se a visão ficasse nítida. O lago de fogo é um lugar terrível. E é como se Lamande canta, teu olho fechado. Deus tem misericórdia, Pai. É como se pessoas caíssem e fosse um abismo sem fim. É uma eternidade sem a presença de Deus. E muitos que já estão lá, muitos que morreram sem salvação, querem uma chance e não tem a chance. O exemplo disso, nós temos uma parábola do rico Lázaro. O rico teve do bom do melhor, e Lázaro, cheio de doença de chaga, e comia das migalhas que caíam. Porém ambos morreram, e abriram-se os olhos. Lázaro estava no seio de Abraão, no lugar de paz e descanso, mas o rico estava no lugar de tormento. E ele viu Abraão, ele viu, dai-me de uma gota de água na minha língua, porque aquele lugar de tormento, ele dizia. Mas Abraão disse, há um abismo entre mim e você. Manda eu voltar, não sei o que, para que eu vise meus familiares. Aí ele diz, eles têm a lei de Moisés e os servos profetas para alertar. E quem não há de acreditar, vamos ler comigo, antes de encerrar a ministração. Que o Lázaro, a passagem de Lucas 16, que vai dizer isso. Lucas 16. Abraão respondeu, eles têm Moisés profeta, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, respondeu, se não houve Moisés profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia. O único que só restou é Jesus. Agora, a pessoa que morreu sem salvação, ressuscitar, voltar para alertar. Por isso que tem a palavra de Deus para alertar. Deus, Ele mostra. E a visão é algo horripilante. É algo como se pessoas estivessem caindo, aquele fogo, aquela larva, aquele fogo, e pessoas querendo sair. De todas as eras, desde o princípio da criação até o dia do juízo, a palavra vai dizer em Apocalipse 20 que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, onde é a segunda morte. Pessoas que decidiram viver uma vida errada e não aceitaram a Cristo, vão querer morrer, mas não vai ter morte. Só choro, lamento e ranger de dentes por toda a eternidade. A alma, ela é eterna. A alma nunca morre, nunca envelhece. E quando o juízo acontecer, a todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago em fogo e enxofre. E hoje em dia Deus está dando muita oportunidade para muitas pessoas, arrependimento.
tem igreja para buscar a presença do Senhor, tem muitos, mas muitos estão fazendo pouco caso com a palavra de Deus, achando que é um livro de história inventada, e na realidade não é história inventada. Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele volta de diversas formas. Pessoas que morrem, já voltou para essas pessoas que morrem. Pessoas que estão no leito de hospital, que prestes a morrer, também Jesus vai voltar para esse. Ou que morre num acidente de trânsito em qualquer lugar, já voltou para esse. Para nós que estamos vivos, está voltando, está perto da terra, ver o grande acontecimento e o juízo virá. Deus, Ele sempre levantou servos e profetas para avisar sobre a vindoura, porque Deus, Ele não admite o pecado. Ele tem visto o que está acontecendo a humanidade atual nossa é a mesma que tem acontecido nos tempos antigamente, na época de Noé, Sodoma e Gomorra, rebelião no céu. O pecado tem se alastrado na terra, a corrupção, a mentira até entra dentro dos tempos. E Deus está irado por causa disso, porque Ele não admite profanação no nome dEle. O pecado não admite. A palavra de Deus é clara. Deus, Ele ama a justiça da iniquidade. E hoje em dia tem se misturado o santo com o profano. Isso está errado. Não se mistura o santo com o profano. É ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus manda dizer, a santidade da igreja. O negócio vai mais profundo nesse vídeo. Por isso, decida aceitar a Cristo. Reconcilie com Cristo. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. O fim do mundo está próximo. Vai acontecer o arrebatamento. Vai acontecer o fim do mundo. Vai acontecer, sim. Porque essa terra aqui é passageira. Os céus e a terra que estamos vendo fisicamente vai passar. Tem um novo céu, nova terra acima para aquele que aceitou a Cristo, vive em santificação, em renúncia das coisas da terra, em renunciar ao pecado. Porque a todo momento o pecado parece que é doce para a pessoa, mas o salário do pecado é a morte. O pecado é igual cartão de crédito, quanto mais Aramande canta, a conta vai chegar. Se continuar uma vida de pecado, a conta chega, a consequência é grande. Por isso, decida-se hoje aceitar a Cristo. Você que está ouvindo, você que está aqui, decida-se. Você que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, decida, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ir para casa, eu preciso conhecer Jesus, conhecer a verdade da palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, Jesus veio, Deus, Ele veio em forma humana, e Jesus veio, habitou entre nós. A glória do Deus, Ramande canta, Alabastevinácia, o unigênito do Pai, o princípio da criação, o início, o meio e fim, o alfa e o ômega, o justo e fiel, Cordeiro Santo, Ramachala Mantialaste. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Por isso, aceite Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus, Ele está às portas. Em breve a igreja vai ser arrebatada. O Espírito Santo será tirado dessa terra. Não vai ter mais consolo. Ai daquele que ficar aqui nessa terra. Grande vai ser o ai, o gemido pelos quatro cantos dessa terra. Haverá um noticiário em redes sociais. Todos os meios de comunicação irá dizer: sumiu um povo desta terra. Haverá acidentes sobre o trânsito. Todos os lugares vai ser um caos que vai surgir o anticristo. E aí a contagem da terra é 7 anos. 7 anos por fim.
Por isso, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Amém. Decida-se hoje aceitar a Cristo. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, porque Deus, Ele abate o soberbo e orgulhoso em todas as esferas da terra. O maior exemplo que nós tivemos da história foi 2020, a pandemia, pegou todos de surpresa, grandes e pequenos, ninguém escapou. Foi permissão de Deus, que Deus permitiu para mostrar que quem tem o comando e o controle é Deus, não é eu e nem você, não é cientista, não é político, não é prefeito, não é rei, não é ninguém dessa terra. Quem tem o domínio, o governo nos céus e na terra e no mar é o próprio Deus, no nome de Jesus. Ele rege o universo, Ele rege o Brahma, Ele rege todo o universo, os céus e a terra. A presença dEle enche todo o céu, toda a terra. Os olhos dEle estão percorrendo sobre toda a terra. Deus, Ele vê tudo como um raio-x. Ele vê aqui onde eu estou, Ele vê o outro lado do globo. Ele vê tudo, tudo está no patente aos olhos dele, a quem devemos prestar conta. Por isso, decida se humilhar diante de Deus, reconheça que é pecador, porque o lugar onde Deus já preparou desde a fundação do mundo, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitos morados. Jesus diz isso. Existe um lugar de paz, sem dor, sem morte, sem clamor, sem tristeza, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O lugar é lindo, o lugar é inexplicável, o lugar é ruas de ouro, é lugar de paz, amor, justiça. E os santos servos do Senhor profeta, aqueles que venceram, morreram, já estão lá. E o céu aguarda. Aquele que é fiel, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não estou aqui com emocionalismo, não estou querendo te convencer na emoção, não. Estou aqui na direção do Espírito Santo que fala ao meu coração. Fala para a minha igreja que estou voltando, estou perto. Busque-me mais nas madrugadas, diz o Senhor. Levante e desça a casa do oleiro, eu farei ouvir as minhas palavras. Ramande canta nas divinas, enviei meu servo para falar a ti neste vídeo. Buscai-me, vivei, diz o Senhor. Busque-me, 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 busque de todo o vosso coração. Eu deixarei ser achado por vós quando me buscar todo o vosso coração. Sou Deus de perto, Deus de longe, diz o Senhor. Estou aqui, estou no norte, estou no sul, leste, oeste, em todos os cantos. Os meus olhos tentam ao clamor dos meus. Estou perto de quem tem coração quebrantado e contrito. Meus olhos estão atentos para o órfão oprimido e para a viúva, para o estrangeiro. Eu vejo aquilo que ninguém vê, diz o Senhor. Eu sondo mentes e corações em todo momento, em todo instante. Nada foge desapercebido diante de mim, diz o Senhor. Por isso, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O Senhor Deus te abençoe. O Senhor tem misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto, resplandece o seu rosto e dê a paz. Assim encerra o vídeo. E a graça do Senhor Deus me basta e te basta. Em nome de Jesus.